neste lugar. Ele se move em você. O Espírito de Deus está neste lugar. Ele se move em liberdade. Então declara assim, ó, ouve como Paulo e Silas, e vejam todas as cadeias caírem. Assim como Miriam dançou, ensina o poder do Espírito de Deus. Declare! Se move em você. Se move em liberdade. Amém, povo de Deus? Eu creio que pode ficar ainda melhor, amém? Todo mundo dançando para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. Aleluia! O Espírito de Deus está neste lugar. Ele se move em você. O Espírito de Deus está neste lugar. Ele se move em liberdade. Louve como Paulo e Silas, e vejam todas as cadeias caírem. Como Miriam dançou, ensina o poder do Espírito de Deus. Se move em você. Se move em liberdade. Aleluia! Se move em você. Se move em liberdade. Todo mundo junto, louvando ao Rei dos Reis. Se move em você. Se move em liberdade. Em liberdade. Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva. Declare tua presença. Oh, aleluia. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença. Para mais uma vez. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença. Declare. Bem-vinda, vem para encher este lugar.
Santo de Deus. Abra bem a tua boca e Ele vai te encher. Aleluia. Glórias ao Santo Espírito Santo de Deus. Santo Espírito és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Aleluia. Ergam as mãos, aleluia, aleluia. Cadê o glória a Deus da igreja? A voz dos homens de Deus, das mulheres de Deus. Te adoramos, Senhor, te adoramos. Santo Espírito és bem-vindo. Vem inundar, encher este. É o desejo do meu coração. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por Senhor Jesus. Começa todo mundo a dar glória agora. Todo mundo, todos juntos, levantem as mãos e comecem a dizer aleluia. Comecem a dar glória a Deus, todos. Aleluia, 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 aleluia. Vem Espírito Santo, vem Espírito de Deus. Senhor, nós queremos mais de Ti, mais do Teu poder, mais da Tua presença, aleluia. Vamos provar o quão real é Tua presença, aleluia. Vamos provar o quão real é Tua presença. Vamos provar. Vamos provar a Tua glória. Vamos provar, vamos provar. Vamos provar. Obrigado, Senhor. E nós vamos experimentar e entender que a Tua vontade é melhor que a nossa. Ela é boa, ela é agradável e ela é perfeita. E todo o povo de Deus diga amém. Vamos aplaudir ao Senhor bem forte, igreja. Aleluia, aleluia. Pessoal de casa, Deus abençoe. Esse culto, pessoal, ele está sendo gravado para passar na nossa TV, para passar no canal das igrejas. Eu não sei os dias exatos que eles vão. Talvez você vá assistir esse culto de manhã, talvez você assistir de madrugada, no meio do dia, na hora do almoço, não sei. Mas a hora que esse culto chegar para você, ele vai chegar com bênção em nome de Jesus. É o Espírito Santo falando com você, tá bom? Eu sou o seu irmão em Cristo, o pastor Alex de Lima, pastor da nossa sede da Igreja da Graça aqui de São José dos Campos. Você que está assistindo em casa, você fala, pastor, eu queria tanto ir na igreja, como é que eu faço? A nossa igreja aqui de São José, ela está bem no centro da cidade. Em frente à igreja está o terminal rodoviário central, a rodoviária velha. Se desceu na rodoviária velha, olhou para frente, você já viu a nossa igreja, tá bom? A igreja abre todos os dias, de segunda a segunda, domingo a domingo. Nós temos culto aqui na igreja todo dia. Se você vier de segunda a sexta, às 8, ao meio-dia, às 3 da tarde ou às 7h30 da noite, sempre tem um homem de Deus aqui preparado para pregar, orar, dar uma palavra para você, seja para uma pessoa, ou seja para uma multidão. Nós pregamos com o mesmo carinho, com o mesmo amor. Agora, hoje para nós é um dia especial. Eu não sei o dia que você está assistindo em casa, mas hoje aqui é domingo. O domingo é o dia do Senhor. O crente que falta na igreja domingo, ele está pecando, ele não pode, ele tem que colocar como prioridade estar na casa de Deus. E nós temos reuniões aqui às 7, às 10, às 15 e às 18 horas. 7 da manhã, 10 da manhã, 3 da tarde e às 18, 6 horas da tarde. Hoje eu estou falando aqui com a igreja sobre estou começando, né, passar a fé para os irmãos, sobre uma coisa importante, irmão. Nós temos que estar preparados para vencer o nosso inimigo. Alguém vai dizer, pastor, mas o diabo já foi vencido lá na cruz. A Bíblia diz que em todas as coisas nós somos o quê?
E somos mesmo, somos mais que vencedores por aquele que nos amou, porque Ele me ama, porque Ele ama você, a vitória já está garantida. Mas isso não significa que nós não tenhamos que lutar. E um crente desatento, despreparado, ele pode perder a batalha. Eu estava mostrando, eu vou só dar um resuminho, estava mostrando para os irmãos, 2 Coríntios capítulo 2, versículo 10, rapidinho, eles vão colocar ali para mim nos monitores, Paulo está dizendo para os irmãos de Corinto assim, e a quem perdoardes alguma coisa, eu também perdoei, porque o que perdoei, se é que tenho perdoado, por amor de vós o fiz na presença de Cristo. Aí ele fala, para que não sejamos vencidos por Satanás. Houve uma situação ali na igreja de Corinto que necessitou de perdão. A igreja perdoou e Paulo também perdoou. E ele disse assim, eu perdoei para quê? Para que não sejamos vencidos por Satanás. Duas coisas. Primeiro, tem muita gente que o diabo está vencendo ela porque ela está guardando mágoa, ressentimento, não perdoou. Você que tem alguém, pastor, o que aquela pessoa fez para mim não tem perdão. Irmão, tem. O que não tinha perdão é o que nós havíamos feito para com Deus, mas Ele nos amou de tal maneira que enviou Jesus para morrer por nós. O nosso pecado, que era imperdoável, que iria nos fazer passar a eternidade no inferno, o Senhor Jesus limpou com o sangue dele. Se o nosso que não tinha perdão foi perdoado, o pecado do próximo nós podemos perdoar também. Agora, tem uma coisa sobre o perdão que você tem que entender. O perdão, ele diz mais respeito a você do que a quem te ofendeu. Porque talvez você está lá com raiva de uma pessoa e aquela pessoa às vezes nem sabe, ela nem entendeu. Às vezes a pessoa está lá em paz e quem está ruim é você. Eu vou até falar uma coisa, às vezes ela está indo para o céu e você está indo para o inferno. Pastor, mas quem me ofendeu foi ela. Talvez ela nem sabe que te ofendeu. Vocês estão entendendo? Ela está em paz, servindo a Deus, vivendo com Deus. Se ela fez alguma coisa errada, você tem que procurar ela e falar, meu irmão, deixa eu te falar, você foi errado nisso. Você não devia ter falado comigo daquele jeito, você não devia ter feito dessa forma comigo. Aí, meu irmão, acabou. Agora, o pior do ódio, da mágoa, é quando você está levando ela. Amém? O outro que te ofendeu às vezes está bem e você é escravo. E o diabo está vencendo você. Mas no momento que você perdoa, aí você venceu o diabo. Ele está dizendo, eu perdoei, para quê? Para que não sejamos vencidos por Satanás. A mensagem do perdão é poderosa. Mas hoje eu não queria falar tanto do perdão, eu queria falar sobre isso. Paulo está dizendo, o diabo pode nos vencer, para que não sejamos vencidos por Satanás. O diabo está vencendo muito crente aí, meu irmão. Tem gente que está sendo derrotada no casamento, tem gente que está sendo derrotado na vida espiritual, derrotado na vida financeira, derrotado na saúde. Por quê? Versículo 11, porque não ignoramos os seus ardis. O crente não pode ignorar os ardis de Satanás, as armadilhas, as astúcias, os ataques dele. Nós temos que entender, nós temos um inimigo e temos que lutar sim contra ele. Amém? Ah, pastor, eu não mexo com o diabo. Eu já vi muito crente falar isso. Eu deixo ele lá quietinho no canto dele. Irmãos, se você não entendeu, o diabo nunca esteve quietinho no canto dele. Ele anda pela terra roubando, matando e destruindo. E fará na sua vida se você não se posicionar e vencer ele em nome de Jesus. Amém, pessoal? A Bíblia fala, eu mostrei de manhã, Efésios 6:12. Porque não temos que lutar contra carne e sangue. O que é carne e sangue? Pessoas, seres humanos. Eu não sou seu inimigo, você não é meu inimigo. Não é comigo que você tem que brigar. Não é com seu marido, não é com seu patrão, seu chefe, seu filho. Não. Então, contra quem nós temos que lutar? Lê comigo, não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim, sim, ou seja, sim, temos que lutar, temos sim. Olha para o irmão e fala, você tem que lutar sim. Ah, eu não quero. Sim, você tem que lutar. Contra quem? Contra principados, potestades, os príncipes das trevas deste século e as hostes espirituais da maldade nos lugares. Eu falei de manhã e repito agora, aquilo ali é tudo demônio. Principado, potestade, príncipe das trevas, hoste espiritual da maldade, tudo demônio. Amém, irmão?
São classes diferentes de demônio, mas é tudo a mesma espécie. São espíritos imundos, anjos caídos, que nós temos que enfrentar. Eu não quero lutar com o diabo, pastor. Você tem sim que lutar contra Satanás, contra os seus demônios. Comigo você não tem que brigar, amém? Comigo você não tem que brigar. Com seu irmão você não tem que brigar. Tem mulher que todo dia está brigando com o marido. O marido olha para ela e fala: mas você está brigando comigo por quê? Ela fala: se eu não brigar com você, eu vou brigar com quem? Briga com o diabo. Amém, pessoal? O seu marido não é seu inimigo, ele é seu parceiro, ele é seu companheiro. Amém? Não é você contra ele, são vocês dois juntos contra o mal. Amém? Agora vamos lá para 1 de Pedro capítulo 5 versículo 8. Paulo diz assim, Pedro fala: sede sóbrios e vigiai. Por quê? Porque o diabo vosso o quê? Irmão, se ele não é seu adversário, ele é seu amigo. O que você prefere? Ele é seu adversário ou é seu inimigo? Não, pastor, tenho nada contra o diabo, então você é amiguinho dele. Eu tenho tudo contra ele. Quem tem muita coisa contra ele aí? Então nós estamos no mesmo time. Se você não é inimigo dele, você é amigo dele. Porque o diabo, vosso adversário, anda ao em derredor, rugindo, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Aí a Bíblia diz o que nós temos que fazer com ele. Versículo de número 9, Pedro escreve: ao qual resistir firmes na fé. Irmão, essa palavra é maravilhosa. Ela só tem um probleminha, é o nosso entendimento. Porque na língua portuguesa hoje, resistir se tornou sinônimo completo do quê? De aguentar, suportar. Então a pessoa lê ali, né, que eu tenho que resistir. Volta lá na Almeida Revista Corrigida, que você já põe na tradução, corrigida. 1 de Pedro 5:9, ARC, Almeida Revista Corrigida, ao qual resistir firmes na fé. Se a pessoa não entender bem, ela vai achar que ela tem que aguentar o diabo. Eu tenho que resistir, eu tenho que suportar. Só que resistir ali não significa suportar. Resistir significa enfrentar. Aí você pega a tradução de hoje, põe lá para mim, a NTLH, fiquem firmes na fé. E o que? Enfrentem o diabo. Eu tenho ensinado aqui para você já há algum tempo. Você tem que fugir do pecado. A Bíblia diz que a gente tem que fugir da aparência do mal. Amém, irmão? Mas demônio você não foge dele, demônio você enfrenta. Quem foge é ele. Tiago, capítulo 4, versículo 7. A Bíblia diz: sujeitai-vos, pois, a Deus. Resistir ao diabo e ele fugirá. Resistir significa o quê, igreja? Resistir significa o quê? Enfrentar. Quer ver? Põe a linguagem de hoje. Tiago 4,7. Portanto, obedeçam a Deus. E o quê? E enfrentem o diabo, que ele fugirá de vocês, de vós. O que eu quero fazer nas próximas semanas, com a ajuda do Espírito Santo, com a permissão de Deus, é ensinar você a enfrentar o diabo. Nós vamos ver na Bíblia como é que Jesus enfrentava o diabo, como é que os apóstolos enfrentavam, qual é o ensinamento, qual é a doutrina de Cristo. Amém, irmão? Porque, irmão, de vez em quando vai ter gente que vai ficar arrepiado com o que eu vou falar agora. De vez em quando você não tem que falar com Deus, de vez em quando você tem que falar com o diabo. Pastor, misericórdia. É verdade, irmão. Tem crente que está falando com Deus quando não é para falar com Deus. Em Marcos 11, 22, Jesus diz assim, isso aqui só explicando para você. Marcos 11, 22, se você voltar no versículo Marcos 11, 12, a Bíblia vai falar que Jesus estava indo de Jerusalém para Betânia. Ele teve fome, ele viu uma figueira que não tinha fruto, amém? Ela estava bonita, cheia de folha. Ele chegou perto da figueira, ela não tinha figo, ela só tinha folha. Jesus amaldiçoou a figueira. Ele olhou para ela e disse: nunca mais coma alguém fruto de ti. E a Bíblia fala no versículo 14 que os discípulos ouviram isso. No outro dia, aí a gente pula lá para frente, lá no versículo 19. No outro dia, eles estão voltando lá pelo mesmo caminho e os apóstolos veem que a figueira está seca até a raiz. E Pedro, que normalmente era o mais falador, ele chega a dizer: mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou desde as raízes. Jesus poderia dizer assim: a figueira me obedeceu
porque eu sou Deus, a natureza obedece a minha voz. E se o mestre tivesse falado isso, ele não estaria errado, porque ele é Deus, ele possui toda a autoridade, todo o poder, amém? Mas o que Jesus falou é incomparavelmente mais... Eu não sei se eu estou errado no português, aí por favor, se eu tiver, me perdoe, tá? Mas é incomparavelmente mais maravilhoso. Desculpa se eu estiver sendo errado aqui, eu acho que eu errei agora. Mas me perdoe, porque o que eu estou falando tem um propósito. O que Jesus falou é muito melhor para nós. Porque Jesus poderia dizer, eu fiz porque eu posso. Mas o que Jesus falou é o seguinte, vocês também podem. Amém, gente? Eu acho que vocês não entenderam. Olha para mim. Jesus, ele poderia ter dito, a figueira me obedeceu porque eu sou Deus, eu falo e acontece. Seria bom, amém? Você ia saber, o que Jesus fala acontece. Só que daí Jesus, ele vai dizer, vocês também podem. Não é bom a gente saber que quando a gente fala também acontece? Jesus olha para os discípulos, versículo 22, e ele diz assim, tende fé em Deus. Tende fé em Deus. 23, porque em verdade vos digo que qualquer, o sujeito está oculto ali, é qualquer pessoa, amém? Qualquer que disser a esse monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará o que diz, tudo o que disser lhe será. Olha Jesus, irmão, olha para o pastor, tudo que Jesus fala é verdade. E a doutrina, olha para mim, amados, a doutrina perfeita é a doutrina de Cristo. Quem concorda comigo, diga amém. Jesus está dizendo, tenham fé em Deus, porque em verdade vos digo, qualquer que disser a esse monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser será. Irmão, Jesus está dizendo para você que você tem que falar com um monte, amém? Ele não disse assim, vocês vão orar ao Pai, Pai, tira o monte daqui. Ele está dizendo que você tem que falar com o monte. Falar com o monte é falar com o problema, é falar com o mal, amém? Tem crente, irmão, que ele está orando, mas ele está orando de um jeito que Jesus não orava, que os apóstolos não oravam. Você não verá, irmão, nenhuma vez na Bíblia, nem Jesus e nem os apóstolos de Jesus pedindo ajuda ao Pai para expulsar um demônio. Você não verá na Bíblia Jesus olhando para o demônio, a pessoa está aqui possessa de demônio, e Jesus orando, Pai, tira esse demônio daqui. Você não, sabe por que você não vai ver na Bíblia? Porque não é assim que você expulsa demônio. Você não expulsa demônio falando com Deus, você expulsa demônio falando com o demônio. Você tem que falar com ele, em nome de Jesus. Quem entendeu, diga amém. O poder, olhe para mim, o poder não é meu, não é seu, o poder é do Senhor. E ele nos delegou esse poder através do nome dele. Aí, olha para mim, não é no meu nome, não é na minha força, é no poder do Espírito Santo, no nome de Jesus, diga amém. Mas aí você fala com o demônio. Jesus nunca expulsou um demônio falando, Pai, tira o demônio. Todas as vezes Jesus falava com o demônio. Aí você pode pegar todas as passagens. Marcos capítulo 1, versículo 21. Vamos rapidinho, só aproveitar que eu já entrei aqui, vamos embora, vamos lá. Marcos 1, 21, Eu ia deixar isso aqui para outra semana, mas vou adiantar um pouquinho, Entraram em Cafarnaum, logo no sábado, indo ele à sinagoga, ali ensinava, e maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade, não como os escribas. Agora, atenção, 23. E estava na sinagoga um homem com espírito imundo. Deixa eu explicar uma coisa, olha para mim. O demônio entrou no homem na sinagoga? A irmã falou perfeito. O homem estava na sinagoga e ele tinha um espírito imundo. É bom explicar isso aqui, irmão, porque às vezes a pessoa acha que o demônio entra na pessoa na igreja. Irmão, quando o demônio manifesta, ele não está entrando, ele está o quê? Saindo. Amém? Ninguém fica endemoniado na igreja. A pessoa, ela se torna possessa de demônio, é no mundo. É na bruxaria, na feitiçaria, na prostituição, no vício, amém? E talvez alguém que está na igreja possa ficar possesso de demônio dentro da igreja, mas a questão não é a igreja. Às vezes é a pessoa que está dentro da igreja, mas começa a ter ódio no coração,
Pastor, o senhor já viu gente crente ficar possessa? Já. A pessoa que já era crente, mas o que acontece com a pessoa? Ela começa a dar brecha para o diabo entrar na vida dela. E eu até falo uma coisa para você, irmão, isso aqui eu falo com temor de Deus. As pessoas mais possessas de demônio que eu vi até hoje, não era gente da feitiçaria, da macumba, e olha que eu já atendi, irmão, eu já orei por pai de santo, mãe de santo, gente que recebia legião de demônio. Irmão, algumas dessas pessoas, eu fiz uma oração, foi uma oração fácil. Eu lembro que um dia falaram para mim, quando eu era pastor lá de Campos do Jordão, falaram para mim, pastor, está vindo uma senhora hoje aí na igreja, ela é conhecida na cidade porque ela atende todo mundo e ela recebe não sei o que, mas ela precisa de ajuda. Eu falei, não, traz. Eu lembro até hoje, irmão, era uma senhora pequenininha, da cabeça branquinha, mas aquela mulher, irmão, que ela recebia de espírito, de coisa, irmão, eu fiz uma oração, mas foi uma das libertações mais fáceis que eu fiz na minha vida. Mandei o demônio embora, uma vez saiu, aquela mulher nunca mais manifestou um demônio. Virou crente, firme na igreja, abençoada, batizada, cheia do Espírito Santo, diga amém. Mas, irmão, eu já vi crente na igreja, crente, batizado. Mas, irmão, a pessoa possessa de demônio. Mas por quê? Aí você vai conversar com a pessoa tem mágoa e não pode do irmão. Amém? E não perdoa. Mas você tem que ir lá, não, se ele quiser, ele que vem falar comigo. Aí essa pessoa, meu irmão, o bicho vai ficar grudado nela e não vai sair. Porque o orgulho, a soberba, a arrogância é maior. Quem está entendendo, diga amém. Mas entenda isso aqui que eu estou falando para você. Ninguém fica possesso dentro da igreja. A pessoa, quando o demônio manifesta, não é que ele entrou, o pastor orou, o demônio desceu. Está amarrado, mano. Não existe isso não. O único espírito que desce aqui é o Espírito Santo para encher você. Diga a glória a Deus. Agora, quando a gente faz a oração da fé, o bicho está ali escondido, ele sabe que ele não tem mais como ficar, ele vai ter que sair. Amém? Qual é a última tentativa dele? É tentar mostrar força. Eu já contei aqui, eu não sei se vocês já me ouviram contar isso. Quando eu era criança, uma vez meus pais me levaram para... Na verdade, dessa vez não foi meus pais, não. Eu fui com um tio meu visitar um pessoal da minha família em Minas Gerais. Eu tenho uma parte da família grande lá, que eu não vejo há muitos anos, mas tem uma parte grande da família em Minas. E eu estava na casa do meu bisavô. Morava ele, já viúvo já de muitos anos, com um tio do meu pai. Eles moravam lá, numa região de serra, um lugar bonito, pessoal. A casinha, coisa de filme, sabe? Aquela casinha lá no meio da serra, era a casa do meu bisavô. No que a gente entrava só para chegar, nossa, era uma luta para chegar. E eu lembro, irmão, que eu estava lá e num belo dia eu vejo eles tinham um gato. Eu vejo o gato correndo para um lado, correndo para o outro. E aí começou aquela gritaria, as minhas primas de 5º grau gritando, não sei o quê. O que era? O gato achou um rato. Amém, irmão? Isso aqui em São José não existe, isso aqui, né, pessoal? São José dos Campos não tem rato, né, irmão? Vamos voltar aqui. Eu sei, irmão, que eu, moleque, né, menino, curioso, eu corri. Não corri do rato, eu corri para ver. E daqui a pouco, irmão, o gato encurralou o rato num quarto lá numa parede. E eu estava na porta vendo. Irmão, eu não esqueço da cena. O rato não tinha mais para onde correr. Não tinha, ele estava encurralado. Irmão, aquele rato, sabe o que ele fez? Ele se levantou, ele ficou de pé. Irmão, aquele ratinho ficou com 2 metros de altura. Ele levantou, olhou para o gato e fez... Alguém já viu cena parecida? Irmão, eu quis correr do rato. Ele levantou e fez... E o que o gato fez? O gato falou, fica quieto aí. Pum. Irmão, aquilo ali foi uma coisa de criança. Anos depois, quando eu já estava com Jesus, eu vi meus pastores começar a fazer libertação. E eu achei interessante. Porque o demônio, quando ele manifesta, ele sempre é o valentão, é ou não é? Você não pode, porque eu estou aqui, porque me fizeram macumba. É sim ou não? E aí tem gente que fica com medo. Mas os meus pastores, glória a Deus, eu aprendi com eles. Você não é de nada, cai de joelho em nome de Jesus. O bicho sempre obedece.
O problema é que ele manifesta, ele aparece como se ele fosse o fortão, como se ele fosse o valentão. Ele fez isso com Jesus. O homem estava lá na sinagoga, possesso de demônio, o demônio começou a gritar: acordei dois aí agora, que temos contigo, Jesus Nazareno, vieste destruir-nos, bem sei quem és, o santo. Irmão, o demônio estava afrontando o Senhor Jesus, amém? É a mesma coisa hoje, irmão. Ele sempre vai manifestar olhando e falando: eu sei quem é você, amém? E não sei o que, eu não posso, e eu estou aqui há muito tempo, e você não pode. E o que Jesus fez? Jesus dobrou o joelho e ele começou: Pai, me ajuda porque essa luta vai ser grande. Se não for o Senhor eu não vou conseguir. Foi isso que Jesus fez, irmão? Foi não? O que Jesus fez? E repreendeu Jesus dizendo: cala-te e sai dele. O demônio estava lá gritando, fazendo bagunça. Jesus: cala a boca e vai embora. Irmão, conosco é a mesma coisa. A única diferença é que nós temos que acrescentar o nome de Jesus, porque o Senhor, ele era o dono do poder, o poder era dele, amém? No nosso caso, o poder nos é dado em nome de... Mas é a mesma coisa, o bicho está lá gritando. E quando eu falo demônio, irmão, que manifesta, não é só o demônio que manifesta às vezes lá e fala que é o tranca-rua, Exu Caveira, Pombagira. Não, irmão, às vezes é um mal que se levanta na sua casa. É uma tempestade, quando você olha parece que a vida está virando de ponta. Aí tem irmão que entra em desespero. E agora, o que eu faço? É a mesma coisa, você levanta a voz lá na tua casa e diga: Satanás, cala a boca. Aqui você não manda nada, a autoridade aqui sou eu, em nome, sai em nome. Você não tem que fazer aquela oração: oh Deus, tem misericórdia, estou aguentando mais, eu quero morrer. Não, isso aí não vai resolver nada, irmão. Você ora usando a autoridade em nome. Senhor, eu entro na tua presença, eu sou teu servo, eu sou teu filho, e agora eu vou mandar todo o mal embora, amém, irmão? Aí você fala em nome de Jesus. Aqui, alguém ainda vai dizer: pastor, mas o senhor tem que entender que aqui é Jesus falando, amém? Então vamos para Paulo, Atos capítulo 16, versículo 16, Atos 16, 16. O nosso irmão, quem está escrevendo agora aqui é Lucas, tá? Lucas era companheiro de Paulo na missão. E Lucas vai dizer assim: e aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha o espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. O que ela fez? Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E fez ela isto por muitos dias. Agora, Paulo. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito. Irmãos, irmãs, olhem para mim. Paulo viu lá essa moça aqui, ela era possessa de um espírito de adivinhação. Existe todo tipo de espírito, tá? O espírito que estava nessa moça é o mesmo espírito que fica nessas pessoas que tem na rua, que fala assim: deixa eu ler tua mão, amém? Deixa eu jogar aqui o Buda, deixa eu jogar a carta aqui para ver, sim ou não? É o pessoal que quer ficar lendo horóscopo, e tem crente que lê, pega lá a folhinha: você que é do signo de barata, cuidado que hoje a chinela vai cantar, eita. É assim ou não? A moça lê lá: você que é do signo de rato, alguém falou aí, sei lá. A moça, lagartixa, tem esses bichos, não, vocês estão inventando isso aí, né? Você que é do signo de virgem, não tem isso? A moça lê lá: hoje você vai encontrar o homem da tua vida. Meu Deus do céu. Ela passa o ferro de passar no cabelo, tá com os inseticidas. E aí, irmão, ela anda na rua, tudo que é rapaz que olha para ela começa. O camarada olha e fala: ela deve estar com conjuntivite. Mas sabe o que é isso, irmão? Olha para o pastor: é um espírito enganador. Existe o espírito de adivinhação, existe espírito de enfermidade, espírito de morte, são demônios. Essa moça tinha um espírito de adivinhação. Ela olhava para as pessoas: deixa eu adivinhar, teu nome é tal, teu RG é tal, sei lá, estou dando um exemplo aqui. Quando Paulo
e os companheiros dele entraram naquela cidade e começaram a evangelizar, o espírito que estava nela começou a gritar e dizer: esses homens são servos do Deus Altíssimo. Alguém vai dizer: pastor, mas não estava falando a verdade? Pois é, irmão. O diabo ele é tão enganador, que ele, para tentar se passar por bonzinho, porque ele faz isso, viu, irmão? Às vezes ele tenta se passar. Eu orei por uma senhora uma vez, eu lembro até hoje. Ela era outra pessoa também, que serviu os espíritos também. E eu lembro que e tinha até uns jovens da igreja perto. Quando eu impus a mão e comecei a orar, o demônio manifestou e falou assim: não me manda embora não, eu sou bonzinho. Eu falei: você é bonzinho? Eu sou o preto velho, eu estou usando ela para ajudar os outros. Desse jeito. E eu olhei, irmão, e tinha uns meninos da igreja ali, eles olharam para mim assustados. Eu falei assim: gente, deixa eu ensinar uma coisa para vocês. Eu falei: demônio, eu proíbo você de mentir, pode falar a verdade agora. Na hora o bicho deu aquela gargalhada. Só que tem gente que cai no engano dele, né, irmão? O demônio manifesta lá e fala: eu sou a vozinha dele que morreu, é que eu sinto saudade dele e venho visitar ele. A pessoa acredita e começa a falar: não, porque quando você era criança eu pegava você no colo. E os outros ficam lá: é verdade, eu lembro. É tudo espírito enganador, irmão. Amém? Orei por um rapaz em Suzano. Ele frequentava lá a feitiçaria. E ele disse para mim que ele começou a ir na igreja, começou a gostar da igreja. Daí ele foi lá falar com a pessoa. Falou assim: eu estou indo na igreja. A pessoa falou: lá também é de Deus. Querendo se colocar no mesmo. Eu falei: amigo, não é que aqui também é de Deus. Aqui é de Deus, lá não é. Mas pastor, eu falei assim: irmão, deixa eu te explicar. Eles querem se colocar no mesmo nível, porque se você se decepcionar aqui, você volta para lá achando que está voltando para o lugar certo. Eu falei: deixa eu te explicar claramente. Se você sair daqui, você está saindo da casa de Deus. E se você for para lá, você está indo buscar ajuda no inimigo de Deus. Aquilo é um espírito enganador. O demônio gritava: esses homens são servos do Deus. E Paulo falou: é verdade, nós somos. Não, Paulo, a Bíblia diz que virou para aquela moça, perturbado aqui significa Irmão, tem hora que você tem que se revoltar. Não é revoltar com o marido, com mulher, com filho, é revoltar com a situação. Fala: chega, acabou. A partir de hoje, quem vai reinar na minha casa é Jesus. O demônio não vai mais mandar aqui não. Amém? Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito. Aqui que eu queria chegar. Paulo não dobrou o joelho: ó Deus, tem misericórdia dessa moça porque ela está sofrendo. Não. Ele olhou para o Espírito, para o demônio e disse: em nome de Jesus, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. Você está entendendo? Como é que a gente lida com o demônio? Falando com o demônio. Você tem que falar com ele. Eu estou falando com você. E eu estou mandando você sair em nome de Jesus. Não é que nas suas orações, você no seu quarto, lá sozinho com Deus, não é que você não possa orar: Deus, abençoa aquela pessoa, toca nela, faz o mal. Você pode orar. Mas a oração que faz o mal sair é uma oração direta. Jesus diz que você tem que falar com o monte, você tem que falar com o problema, você tem que se dirigir ao mal. Amém, meus irmãos? E tem muitos irmãos que ainda não aprenderam a fazer isso. Eles estão sofrendo e estão às vezes até culpando Deus. Deus, por que o Senhor não me ajuda? E Deus já te abençoou. Quando Jesus morreu na cruz, já deu para você todas as bênçãos. Está na hora de você se posicionar em Deus e falar: chega, a partir de hoje eu vou acabar com essa festa do diabo aqui, vou mandar ele sair, ele vai sair em nome. Quem entendeu a mensagem de Deus? Bom, irmão, se você não aprender a fazer a oração da fé, talvez o inimigo vai vencer você. O crente, pastor, não. Paulo disse: eu perdoei para não ser vencido pelo diabo. Você pode ser uma pessoa de Deus e ser vencida pelo inimigo, se você não entender a fé e não usar a fé. Eu estava até mostrando hoje cedo para a igreja, que não vai dar tempo agora, mas lá em 1 Tessalonicenses capítulo 2, o versículo 14, é que eu estou sem meu celular agora. 1 Tessalonicenses 2,14, 2,18, 2,18. 2,18, olha lá, põe lá para mim. 18.
pelo que bem quisemos uma ou outra vez ir ter convosco, pelo menos eu, Paulo, mas Satanás o quê? Não impediu. Paulo era homem de Deus, mas ele está falando aqui, eu queria fazer uma coisa, mas o diabo impediu. Eu estava explicando hoje cedo para a igreja que tem algumas coisas na sua vida que Deus não deixa. Quando Deus não deixa você fazer alguma coisa, como é que a gente chama isso? Livramento. Amém? A Mariazinha queria casar com o Joãozinho e Deus não deixou. Como é que se chama isso, igreja? Livra. Ela ia sofrer com o Joãozinho e Deus livrou ela e livrou ele também. Amém? Quando Deus não permite, como é que a gente chama? E quando o diabo não deixa, aí é impé. A diferença é, a vontade de Deus você aceita. Se Deus falou não, amém, Senhor, obrigado. O teu não é a melhor resposta que eu poderia ter. Agora, quando o diabo está impedindo, aí você não aceita não. Aí senta na batalha. Ele impediu até agora, mas a partir de hoje não vai impedir mais. Eu vou lutar até vencer. Quem entendeu, diga amém. Mas eu falo mais disso semana que vem, que eu senão eu já extrapolei meu horário. Irmão, vamos fazer a oração da fé agora? Se levanta em nome de Jesus. Eu sei que Deus vai nos dar vitória grande aqui hoje. Quem crê que vai ser abençoado, diga eu creio. Se levanta rapidinho, em nome de Jesus. Amém? Primeiro, coloca a mão no coração, fecha os seus olhos. Irmão, irmã, se entregue à vontade de Deus agora. Senhor, eu me rendo para ser aquilo que o Senhor quer que eu seja. E peço em nome do teu Filho Jesus o perdão de todo o pecado. Está escrito, obedeça a Deus e enfrente o diabo. Eu só posso enfrentar o diabo se primeiro eu tenho obedecido a Deus. Quem não obedece a Deus não tem autoridade sobre o diabo. Se você não tem obedecido a Deus em alguma área da tua vida, meu irmão, minha irmã, ore a Deus agora. E peça perdão, peça misericórdia. Talvez você chegou aqui nesse culto caído, sujo, mas o sangue de Jesus te purifica de todo o pecado. Pela fé, você pode e você vai receber o perdão de Deus agora. Oh, Pai Santo, Pai de amor, eu preciso do seu perdão, da sua misericórdia. A igreja está orando, está dizendo agora, Senhor, aonde eu tenho falhado, errado, tenha misericórdia, limpa-me com teu sangue. E o sangue de Jesus está te limpando agora. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Vem, Jesus. Eu preciso de ti, do seu perdão, da sua misericórdia. Pensando bem, só a presença de Jesus na minha vida justifica tanta coisa sem saída. É realidade que eu não posso me afastar. Tua presença me encoraja, me reanima todo dia. Sem Jesus Cristo eu não sei o que seria. Um vivo morto sem poder me levantar. Oh Espírito Santo, fica comigo, não me deixe, não me deixe nunca, não me deixe sozinho, nem por um minuto, por favor. Aleluia. Não me deixe, Senhor. Não
minha alma chora, a minha alma chora, grita, implora, não me deixe, Senhor. Só tu me entendes, só tu me entendes. Não me censuras, embora eu sei que te aborreço. Mas eu te peço, por favor, meu Deus, esqueça as muitas falhas que cometo contra ti. Se for preciso me exortar, Senhor, fala comigo. Se for preciso me exortar, fala comigo, estou ouvindo. Fala comigo, acordado ou dormindo, ou aqui mesmo, se quiseres, quero te ouvir. Vem Espírito Santo, vem Espírito de Deus. De balabalaba chorabalabalabala cantalabalabalabala ribalabalabalaba chorabalabala canturian. Aleluia, receba o poder de Deus na sua vida agora. Agora toda a igreja, homens, mulheres, todos juntos, levantem a voz agora. Oh, vem Espírito de Deus, Espírito Santo, vem sobre o teu povo, Senhor, sobre a tua igreja. Meu irmão, você vai começar a sentir uma alegria dentro de você, uma força que te levanta, que te põe de pé. É o poder do Espírito Santo que te visita nessa hora. É a unção de Deus que vem sobre você e te renova, e te fortalece, e te põe de pé, e te dá visão, e te dá autoridade. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Todos juntos, dando glória a Deus, dando glória, 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 glória a Deus. Oh, aleluia, 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 aleluia. Se você quer receber o batismo do Espírito Santo, peça agora. Jesus Cristo é quem batiza com o Espírito Santo. Ore e diga: Senhor, eu preciso desse poder, dessa unção sobre mim. Oh, aleluia, e o óleo de Deus é derramado, e a unção de Deus vem sobre você, vem sobre a tua vida, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia. Cadê a voz da igreja? Cadê o glória a Deus do povo de Deus, do povo santo, do povo que vai morar no céu? Oh, aleluia. Diga glória a Deus. E agora levante as mãos para o céu. Ah, meu Pai, e as mãos do teu povo estão sendo consagradas agora. As mãos dos teus filhos estão sendo ungidas e consagradas nesta hora. Eu creio em nome de Jesus. E agora, minha irmã, agora, meu irmão, coloque as mãos sobre a sua cabeça, e com toda a fé que você tem, levante a voz e diga: em nome de Jesus. Com mais fé, diga: em nome de Jesus. Diga: eu não aceito nenhuma obra. Diga: eu rejeito toda obra do diabo, de Satanás, no meu corpo, na minha vida e na minha família. Diga: agora eu dou a ordem aos espíritos malignos, aos demônios, aonde eles estiverem. Diga agora: saiam da minha vida, saiam do meu corpo, em nome de Jesus. E meu irmão, minha irmã, entre na fé comigo. Pai, eu estou entrando na fé com a igreja agora, e eu digo: toda enfermidade, todo mal no corpo desta pessoa,
Ele está colocando as mãos sobre a cabeça, Pai. É o toque do Senhor agora. É a virtude, é o poder de Deus passando e destruindo o espírito do câncer. Eu digo agora, o tumor, o nódulo, o mioma, desapareça. Desapareçam as pedras no rim, na vesícula. Essa pessoa que já está até com a cirurgia marcada, mas eu declaro que no dia da cirurgia o médico vai fazer o exame e verá que não precisa mais, porque o meu Deus vai destruir essa pedra, esse nódulo, vai destruir esse mal. A pessoa não vai precisar da cirurgia em nome de Jesus. Saia toda enfermidade, morra o vírus, a bactéria, essa bactéria que é tão resistente. O antibiótico não está resolvendo, mas o poder do meu Deus vai resolver agora. Sai do trato intestinal dessa pessoa, saia todo o problema hormonal. A minha irmã que está com sangramento que não cessa, e ela está definhando, emagrecendo, sai espírito imundo, vai embora em nome de Jesus. Eu dou a ordem agora, todas as doenças batam em retirada, e aonde houver um demônio escondido, um espírito imundo, até mesmo o demônio que foi mandado por obra de macumbaria, por obra de feitiçaria, estremeça aí agora onde você está escondido e saia dessa pessoa, saia da casa dele, da casa dela, da família. Vamos, saiam os pensamentos de morte, de suicídio, a vontade de parar com tudo. Agora sai. Você que fala para essa mulher todo dia que ela tem que sair de casa, largar o marido dela. Você diz para ela que o problema dela é ele. Sai daí, espírito imundo. O meu Deus uniu e você não vai separar. Solta o marido dela, solta a esposa dele, saia do filho desse casal. Espírito das drogas, da prostituição, da loucura, sai. E a igreja agora com autoridade, a igreja agora com voz de poder, levante a voz e diga: na minha vida não. Vai embora. Vai tirando a mão da cabeça e vai jogando fora todo o mal. Repreenda agora em nome de Jesus. Sai espírito maligno, sai espírito imundo, sai sofrimento, bata em retirada, vai embora todo mal, do alto da cabeça à planta dos pés. Saia e não volte mais, em nome do Senhor Jesus. Oh, aleluia. Respire fundo agora, irmão, e solta bem devagarinho assim, isso. A paz do Espírito Santo de Deus está tomando você. É uma paz que é maior do que a razão. É uma paz que o mundo não entende. Oh, aleluia. E junto com a paz vem a alegria. Receba a alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. Aleluia. O povo de Deus pode começar a dar glória a Deus agora. Se alegra na presença do Senhor, meu irmão. Você está curado. E eu declaro que tem bênção de Deus chegando na tua casa hoje, na tua família. Creia em nome de Jesus. Levanta a voz agora e manda a bênção para a tua casa. Diga: minha casa é abençoada, minha família é abençoada. E o povo de Deus começa a louvar, a agradecer. Oh, lindo, maravilhoso é o Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor. Digno de honra, digno de toda glória, toda adoração. Aleluia, aleluia. Irmão, você está recarregando a bateria agora. Você vai sair daqui preparado para a vida, preparado para o trabalho, preparado para vencer em nome de Jesus. Ele é contigo. Quem crê dá glória a Deus bem alto, bem forte. E não para não. Cadê a voz dos obreiros, dos levitas, dos pastores? Oh, meu Deus do céu, cadê o pastor que dá glória a Deus? Oh, aleluia. Debalabalaba, chorabalabalaba, canta labalaba, cheirabalaba.
Receba o Espírito Santo e seja cheio do poder de Deus. Aleluia. Oh, de balabalabalaba, chorabalabalaba, cantalabalabalaba. Oh, te adoramos, ó Deus. Te adoramos, ó Rei. Obrigado, meu Senhor. E a igreja diga glória a Deus. A igreja diga amém. Com toda a sua fé, diga em todas as coisas: sou mais que vencedor, porque Ele me ama, porque Ele me amou. Aplaudam ao Senhor bem forte e diga glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, irmãs, e a vitória é nossa em nome de Jesus. A vitória é sua. Você de casa que está assistindo esse culto, a vitória é sua, tá? Fica com Deus, seja abençoado.